Bom, pessoal, vamos lá então. Vamos dar início a esse pequeno tutorial, demonstração. Bom, primeiro falar um pouco sobre mim. Eu me chamo Marco Sena, sou analista de infraestrutura em nuvem na Productivity Soluções Integradas. É uma empresa capixaba, do estado do Espírito Santo, né? Da capital, sediada na capital, Vitória. Eu trabalho atualmente com desenho de soluções em Cloud Platform, com os produtos Microsoft Azure e Office 365. Sou apaixonado por segurança da informação, faço pós-graduação nesse tema. Me considero engajado na transformação digital das empresas e tenho estudado continuamente sobre soluções Enterprise Mobility, né? Esse meu engajamento na transformação digital é devido ao fato, né, desse momento que estamos vivendo agora, que é a quarta revolução industrial, que tem impulsionado as indústrias, né? Tem criado diversos conceitos como indústria 4.0, é, e eu acredito que a transformação digital ela tem mudado a forma como as empresas trabalham e conceitos como produtividade estão sofrendo alterações, né? Hoje em dia a gente tem várias pessoas, várias empresas que possuem escritórios minúsculos, porém com uma devasta nuvem por trás e que entregam serviços para vários clientes, para grandes clientes, sem a necessidade daquela estrutura de servidores imensas, né? E estudo Enterprise Mobility porque tem tudo a ver, né? Transformação digital. Possuo essas certificações, são poucas ainda, mas estou em busca de várias outras, inclusive Microsoft, né? Tenho estudado para fazer a MCSA em Cloud Platform, né? E me desculpem qualquer evento que possa ocorrer, tá? Esse vídeo ele é o primeiro que eu faço em toda a minha vida. E eu criei coragem, eu sempre quis ensinar, sempre quis aprender ensinando, que eu acho que é o mais importante, e compartilhar conhecimento é algo que eu gosto muito, de poder trocar ideia sobre coisas que eu estou estudando, isso me motiva muito. E aqui tá alguns canais que eu faço parte, LinkedIn, Twitter e o meu blog, né? O blog da Productivity. Estamos começando agora com esse blog. Eu estou criando esse primeiro post, né? De propriedade nossa. Já que há 10 dias estarei lançando outro post muito maior, falando sobre transformação digital com o Microsoft Enterprise Mobility, o EMS, usando as ferramentas do EMS, certo? E espero que vocês gostem, ok? E como eu disse, é o primeiro vídeo, me desculpe qualquer problema técnico, e espero que vocês gostem. Vamos seguir adiante. O post principal é sobre a GDPR, né? E aí eu separei esse requisito, que é o controle, notificações e obrigações das organizações. E como que o EMS ele pode ajudar as empresas que necessitam entrar em conformidade com a GDPR, com essa nova versão, de entrar em conformidade nesse quesito. Existem muitas outras soluções, eu abordei algumas delas no post, e não se limita a isso, mas isso é uma área que nós, aqui na Productivity, implantamos em alguns clientes, desenhamos soluções em cima disso, e então, como é uma familiaridade que eu tenho com o produto, eu penso que seja melhor fazer em tópicos do que você falar de tudo, né? Então, assim, Azure Information Protection, o antigo RMS que ficava disponível no Office 365 e que agora está dentro do Azure, é um recurso do Azure. A organização que precisa estar em conformidade com a GDPR, ela precisa proteger os dados pessoais, notificar as partes envolvidas em até 72 horas, isso pode ser o proprietário da informação, o usuário e as autoridades, certo? Em caso de uma violação. Manter registro de processamento das informações e obter consentimento de forma clara e objetiva, não é mais aquela lista lá que aquele texto, aquele livro que as pessoas estão acostumadas hoje, que acredito que 99% da população não leia, certo? Tenham
conhecimento das alterações de privacidade, ok? Vou dar uma rápida explicação de como que funciona a arquitetura do IP, né? Esse desenho ele ainda está baseado na RMS, mas a arquitetura é a mesma. Porque eu vou falar disso num outro post meu, que é sobre a transformação digital mais o EMS, com o EMS da Microsoft, certo? Então lá eu vou falar muito mais a fundo sobre esses produtos, será dedicado a cada um deles, será um post maior, e aqui a ideia é só vocês entenderem, visualizar como que de fato o Azure Information Protect pode ajudar a sua organização a entrar em conformidade. Bom, no centro de tudo, nós temos o RMS, né? Que é um produto aqui que está com o símbolo do Office, mas é um Azure. E aqui em cima, na nuvem, você configura rótulos e políticas, né? Os rótulos são as classificações, eu vou mostrar isso melhor. E as políticas é o perfil que você vai aplicar, né? Para os seus usuários. E aí ele desce e ele se aplica a tantos dispositivos móveis nas plataformas Windows Phone, Mac, Android, iOS, certo? Você pode usar dentro do seu file service, no seu ambiente on-premise, ele usa a ferramenta de indexação do Windows junto com um banco de dados SQL de um agente específico que é instalado no seu servidor. Quando eu falar mais a fundo, vou detalhar um pouco mais. Isso aqui é excelente, porém é um pouco perigoso você sair varrendo e rotulando seus arquivos automaticamente, né? Isso pode gerar um certo transtorno. O IP ele pode se conectar com o Exchange e o SharePoint, né? O OneDrive. Você também pode ter o seu perfil, os seus rótulos, a sua política, ela pode ser baseada nos usuários do seu Windows Server on-premise, no seu AD local, ou pode até mesmo ser sincronizado. Suponhamos que você seja como nós aqui da Productivity, que você não tem nenhum servidor físico, tudo seu está na nuvem, e você faz as suas políticas de segurança baseada no AD Azure. Ou que você tenha usuários on-premises no seu AD e estão sincronizados com o AD Azure para a autenticação do Office 365, né? Para ficar uma coisa única, integrada, né? Ok? Então vamos lá, pessoal. Eu vou fazer uma rápida demonstração aqui. Estou na minha VM aqui agora, certo? Esse é o meu painel principal do meu Azure. Só lembrando, eu estou usando um tenant temporário. E então todas as informações aqui elas são disponibilizadas pela Microsoft de forma que eu não tenha, eu não estou violando a privacidade de ninguém, certo? Os dados que eu vou usar são dados públicos também, então não temos nenhuma violação de privacidade aqui, para que fique claro. E também, caso alguém veja despercebido alguma senha ou algum nome de usuário, isso tem data para expirar, então não temos problemas com isso, ok? Só para ficar claro. Ok, pessoal. Aqui eu tenho o meu IP, a minha proteção de informações, né? Esses outros itens falaremos em um outro vídeo, ok? E então, antes de eu entrar aqui no IP, eu vou mostrar para vocês. Bom, eu tenho aqui um arquivo. Suponhamos que esse arquivo seja extremamente confidencial a informação dentro dele, certo? Como eu disse, é um dado público. Eu fui no registro BR e obtive esses dados, ok? E aí, eu preciso ter a rastreabilidade desse arquivo. Suponhamos que isso aqui seja o dado de um cliente meu na União Europeia, certo? E eu preciso armazenar esse dado. Digamos que isso aqui não seja informação pública, seja uma informação privada, né? Eu preciso ter rastreabilidade, eu preciso ter a triade da segurança da informação, né? Que é a confidencialidade, integridade e a disponibilidade. Esse é o mínimo, ok? Então, como que
isso aqui aconteceu. Você está vendo que que ele está com uma marca d'água de confidencialidade. Existe aqui uma barra me dizendo que este documento ele é extremamente confidencial, é de alta confidencialidade, ok? De alta confidencialidade, ok? E aqui em cima eu tenho dados altamente confidenciais que exigem proteção e que podem ser visualizados apenas pelos proprietários. Isso aqui foi o que eu defini, mas isso vocês podem estar definindo automático, podem definir da melhor forma que vocês acharem. Tem um rótulo aqui embaixo, certo? Eu poderia dizer que ter as informações da minha organização, certo? Eu poderia dizer quem é o responsável por essa informação, ok? Tá, e como que isso aconteceu? Bom, muito simples. Não sei se vocês repararam, mas tem esse suplemento aqui. Esse é o suplemento do wipe. Ele é integrado juntamente com o Office 365, né? Quando você tem que instalar, é um cliente que você instala nas suas máquinas, nas suas estações de trabalho. E dentro dele, vocês podem olhar aqui que eu estou logado com o usuário Adam. Automaticamente, quando eu logo no Office, ele já puxa todas as minhas políticas da minha organização para aquele usuário. Se for uma política global para todos os membros do meu tenant, ele vai puxar de qualquer forma. Eu posso ter políticas específicas também para usuário, para grupos de usuários. Então, quando o usuário logar no Office, ele já puxa as políticas do IP, certo? E aqui, essa informação ela foi automaticamente rotulada. Certo? Tá, beleza. Aqui você está protegendo a informação, ok? Você está dizendo que ela é confidencial, isso está ficando claro para o usuário, né? Eu estou dizendo aqui em cima, eu poderia melhorar isso, você pode conversar com o seu departamento jurídico e verificar qual que é a melhor forma. Essa informação, ela está aqui dizendo que ela é de proteção privada, né? Ela é de uso privado, apenas os proprietários podem visualizar essas informações, ok? Então, beleza, mas como que eu faço isso? Simples. Aqui no meu painel Azure, eu clico em proteção de informações do Azure e de cara ele já vai me dar um overview. É muito interessante isso aqui. Vocês podem assistir esse webcast aqui, que ele vai te dar um overview geral sobre o wipe, como que ele funciona. Ok? E aqui embaixo eu já tenho a proteção ativa, né? Aqui é a opção que você pode ativar. Você pode ter esse recurso em idiomas, né? Especificar quais são os idiomas de suporte. Tem quase todos aqui, só acredito que tenham todos, eu não procurei um por um, até porque eu não sei quais são todos os idiomas. Temos aqui em rótulos. Primeiro eu vou falar políticas, ok? As políticas, eu tenho uma política global que se aplica a todos os membros do meu tenant. Tá vendo? A todos os usuários do meu tenant, né? Então aqui eu tenho dentro dessa política esses rótulos configurados, eles são todos global, pertencentes à política global. Eu digo que o título dessa política ela é sensível. Eu posso dar uma dica. Eu posso definir para quando o usuário abrir um documento, criar um documento, ele já defina um rótulo automaticamente e o usuário, caso necessário, pode alterar para um nível acima ou um nível menor, certo? Eu posso especificar aqui se todos os documentos e e-mails devem ser rotulados. Sim, deve ser. Eu quero que sejam. O usuário não tem como ele criar um documento sem que ele defina uma classificação. Os usuários devem fornecer uma justificativa para dizer que é inferior ou remover a proteção. Por que você está removendo ou por que você está alterando esse rótulo? Certo? Para as mensagens de e-mails com anexo, isso aqui é interessante. Eu marquei como automático. Suponhamos que o usuário ele está enviando um e-mail que ele classificou o e-mail como público, ok? Porém, ele está enviando um anexo que é altamente confidencial. Então, ele vai sobrescrever o e-mail e vai pegar a política maior. Ele vai herdar a política do anexo. Entendeu? Aqui eu posso, a opção de eu marcar a barra de proteção, né? Aqui embaixo.
e adicionar o botão não encaminhar no Outlook. Então, se eu abrir o Outlook Web ou o Outlook é, do client, né, do Outlook, eu posso dizer que o e-mail que eu estou enviando não pode ser encaminhado, e realmente não é possível. Disponibilizar a opção de permissões para usuários, né? O usuário pode ter um- um- uma opção aqui dentro dele exibir ou modificar as permissões, personalizar as permissões do documento, ok? Tá, e aí quais são os rótulos? Os rótulos são as classificações, né, dos arquivos, dos documentos, ok? Eu tenho um rótulo pessoal, certo? Eu posso definir o que, que seria esse rótulo. Eu tenho um rótulo público, eu tenho um rótulo geral, eu tenho um rótulo confidencial, eu tenho um rótulo altamente confidencial e eu tenho rótulos específicos, certo? Eu tenho um rótulo aqui para quando é um documento do tipo de dado cartão de crédito, número social, certo? Número social de segurança, ok? E aí eu posso adicionar novos rótulos. Eu posso criar rótulos comerciais, rótulo com nome financeiro e dizer qual que é a parametrização desses rótulos. Eu posso parametrizar esse rótulo. O rótulo que vocês viram ali no meu documento de altamente confidencial, tá vendo? É o altamente confidencial, somente destinatários. Ok. Eu vim aqui, ó. Vocês podem ver. Você seleciona o rótulo que você quer, ok? Documentos confidenciais, que é o rótulo que eu criei. E aqui dentro ele está ativo. Aí eu posso dizer o nome de exibição, né, que é o que vai aparecer. Posso dar uma descrição a que se refere esse rótulo e qual que é a função. Dizer não configurado, eu posso apenas criar ele e deixar que o usuário aplique, ou eu posso proteger, ou eu posso remover a proteção. Tá, beleza. Proteger ou remover a proteção. Como assim? Suponhamos que você protegeu o documento, certo? Você tem vários documentos com esse rótulo. Você tem uma política. E desde então, você não precisa mais que esse rótulo exista. Você não pode vir simplesmente aqui e excluir o rótulo. Você tem que primeiro aplicar, remover a proteção desse rótulo, criar a política de remover. Ele vai atualizar a política nos clients e vai desproteger o documento. Porque se você apenas excluir, você perde o documento. Aquele documento, se ele não receber uma notificação da nuvem dizendo que ele precisa ser removido, que ele não mais está protegido, ele vai continuar protegido e você perde o documento, certo? É, aqui eu definia a marca, aí aqui tem as opções de proteção. Essa opção, Azure chave de nuvem, ela é criada uma chave de criptografia que é automaticamente criada pela Microsoft. A Microsoft gerencia isso para você. Essa outra opção é Ryok, H-Y-O-K, Ryok, né? Não sei. Suponhamos que você é uma empresa, que você faça parte de uma empresa, você tem um cliente que de forma alguma nenhum dado seu pode estar na nuvem. Ok, você vai continuar tendo IP, só que ao invés da Microsoft gerenciar a sua chave, essa chave vai ser gerenciada pelo seu AD on-premise. Você pode criar essa chave dentro do seu AD através de um outro cliente e essa chave ser gerenciada no seu ambiente on-premise. Então, nenhum dado seu vai ser na nuvem, nenhuma informação de segurança vai ser gerenciada pela nuvem, apenas as políticas, mas vai ser uma espécie de apenas farol, né? Sempre que o cliente precisar buscar uma nova política, ele vai na nuvem, busca, mas ali não tem nenhuma transição digamos, de segurança, né? É apenas um farol, de a melhor explicação. Bem, aqui eu defini as minhas permissões, ou eu poderia dizer que o usuário pode definir as permissões, certo? Isso ainda está em versão prévia. E dentro do usuário que eu selecionar, a quem pertence, quais grupos pertence essa política, eu tenho algumas opções. Eu posso dizer
que esse usuário é co-owner, né? Ele é o proprietário, ele pode fazer tudo no documento. Eu posso, quando eu digo tudo, é visualizar, abrir, ler, exibir direitos, editar conteúdo, salvar ou editar, imprimir, copiar, responder a todos, encaminhar, alterar os direitos, salvar como, permitir macros, controle total, né? Ele tem um controle total. Coautor, eu posso definir o que, que esse cara pode fazer, tá vendo? Ele não pode alterar nem os direitos, nem salvar como. Ou e obviamente não tem controle total. Ele pode fazer quase tudo, mas ele não pode mudar os específicos, ele não pode mudar os principais, que é alterar o direito desse documento, ou salvar como, né? Alterar o nome do documento de uma forma que tente burlar, né? O wipe. Eu posso dizer que esse cara ele é apenas um editor, certo? Ele pode visualizar. Editor não, porque o editor ele pode fazer isso. Ele pode editar as informações, mas ele não pode imprimir, nem copiar, nem alterar direitos, nem salvar como. Ok? Você já está começando a restringir. Eu posso aqui dizer que ele apenas visualiza, ele não faz mais nada, então ele pode visualizar, abrir, ler, exibir direitos, ou eu posso personalizar. Eu preciso que esse cara apenas visualize. Eu preciso que esse cara apenas encaminhe, né? E aí vai da sua necessidade, ok? Seguindo, eu aqui tenho ainda a opção de definir as marcas visuais, que é desativado, que está ativado no caso, né? Então eu digo lá no meu cabeçalho, eu escrevo uma informação que eu quero que apareça em todos os documentos, certo? Que é o texto do cabeçalho. Eu digo qual que é o tamanho da fonte, personalizar cabeçalho, a cor do cabeçalho, um alinhamento. Eu digo se tem rodapé, aí eu digo qual que é a informação que está no rodapé. Isso aqui são coisas que você pode colocar, né? Você pode procurar, você pode colocar no rodapé, colocar os dados da empresa, CNPJ e tal. Aqui em cima você pode fazer um texto mais jurídico, né? Uma coisa mais específica, né, da proteção e o uso de direitos dessa informação, né? E aí por aí vai. Você pode criar a marca d'água, né? Você pode criar uma marca d'água aqui de confidencial ou qualquer outra informação que você achar necessária. E você pode também dizer que a cor, né, o padrão, você pode personalizar essa marca d'água e por aí vai. E aí tá. Ok, mas o que, que eu posso dizer aqui como que ele vai rotular essa informação? Baseado em quê? Bom, no meu caso, para ficar uma coisa mais fácil de demonstrar, eu coloquei CPF brasileiro ou CNPJ. Então, o motivo dele ter rotulado essa informação confidencial foi porque ele identificou um CNPJ válido, certo? Ele identificou esse número de CNPJ aqui. Por isso que ele rotulou automaticamente como confidencial. Beleza? Se fosse um CPF, a mesma coisa. Ele também faria isso. E aí eu posso vir aqui e adicionar. Existem alguns gatilhos já prontos, alguns tipos de informação, né? Algumas condições. Eu tenho todos aqui. Você pode vir em financeiro. Aí você tem aqui, ó, credit card number, é, número de conta dos bancos do Canadá, Japão, Israel, por aí vai. Medicina e saúde, que agora também é um tipo de informação sensível, né, considerada pela GDPR. Então, tipo, eu não posso ter aqui o número uma identificação de saúde do Canadá. Eu não posso, enfim, né? Dados já que ele cria já como do tipo de saúde, né, com rótulo de saúde, o setor de saúde, né, a palavra correta. E tem dados de privacidade, né, que aí são CPF, CNPJ, carteira de habilitação, número da carteira de habilitação do Canadá, passaporte, número do passaporte da Austrália, ou você pode criar os seus próprios. Você vem em personalizar
define o nome, e aqui embaixo você pode dizer uma palavra específica. Ah, eu quero que tudo que for o nome desse rótulo vai ser. Deixa eu ver. Processo interno. Ok. E aí eu quero que, vamos dizer que seja uma política interna sua, alguma informação importante que possa comprometer, né? Uma fórmula, vamos dizer aí a fórmula da Coca-Cola, talvez. E aí tem umas palavras específicas nesse documento, certo? Você pode vir aqui e definir, eu quero que tudo que tem aqui o número PRD 01 seja rotulado como altamente confidencial. Isso cabe a você, certo? Você pode criar uma expressão regular para isso. Você pode ainda corresponder com a diferenciação de maiúscula e minúscula. E aqui são os números de ocorrências, né? Que ele vai contar. Ok? Bom, eu espero explicar isso melhor depois. Aqui é só para vocês terem uma noção de como que acontece lá embaixo. Ok. Então vamos voltar aqui. Bom, bom, beleza. Você explicou como proteger os dados pessoais, mas como a gente pode atingir os objetivos de notificar as partes envolvidas, manter registros de processamento dessas informações e obter esse consentimento dos usuários, né? De que existe essa política, que documentos são classificados, tem rótulos, existem formas corretas de se usar, como deixar isso claro, né, para o consumidor dessa informação. Beleza, voltar aqui. Pessoal, uma coisa que eu queria deixar claro para vocês é o seguinte: a gente tem que ter o entendimento que o AIP ele faz o rótulo automático das informações, certo? Você pode, como eu disse, adicionar, instalar um client no seu file server e esse client, junto com a pesquisa de indexação do Windows, ele vai rotular automaticamente os seus documentos, correto? Isso primeiro. Eu vou falar isso em outro momento, tá? Só porque eu preciso situar vocês. É, ele vai usar a pesquisa de indexação do Windows para rotular esses arquivos, ok? Obviamente você vai ter que ter suas políticas já prontas, né? Seu ambiente na nuvem, no Azure, já vai ter que estar previamente configurado no modelo que você precisa, né? E isso tem que ser uma decisão conjunta, não é a TI que diz isso, é a diretoria, né? São as partes envolvidas, a parte estratégica da empresa, né? Isso não é uma ação simples, isso é uma ação que envolve os principais departamentos jurídico, financeiro, comercial, todos têm que estar envolvidos nesse processo, né? Mas aí voltando, o que vocês precisam ter um entendimento é que informação eu sou o proprietário de uma informação no momento em que eu crio ela. O IP, obviamente, eu consigo dizer o seguinte: tudo que for CNPJ, independente de quem seja o proprietário dessa informação, eu quero que classifique como altamente confidencial. Ok, mas se eu estou criando uma informação, um documento, eu sou o proprietário. Se você vier aqui em exibir permissões, você vai ver que eu tenho permissões de owner, ok? Então, assim, a gente tem que pensar numa estratégia de que realmente é confidencial e quem são as pessoas que podem manipular essas informações, para quando elas abrirem, elas estejam no perfil correto. Se você deixa um usuário criar uma informação e esse usuário ele cria essa informação e coloca algum dado, por exemplo, um CNPJ, o wipe vai automaticamente rotular como confidencial. Só que, como é uma informação nova, ele se torna o proprietário dessa informação. Ok? Eu ainda não vi meios dentro do wipe de você remover esse usuário como proprietário dessa informação.
tá? Ele recebe as políticas de rótulos, você consegue ter a rastreabilidade, mas ele consegue ter todos os direitos necessários. É por isso que você tem que pensar numa estratégia de rotulagem dos documentos que são realmente confidenciais e que existam, né? Ou novos documentos, quem são as pessoas que podem criar documentos, certo? Aí vai envolver uma série de regras de negócio que a gente só vai complicar mais ainda, só vai aprofundar e não vai adiante. Ok, beleza. Como que eu obtenho rastreabilidade desse documento? Como que eu obtenho o log, né, desse documento? Aonde que eles estão? Eu venho aqui no suplemento, vai ter uma opção aqui, ó, acompanhar e revogar, certo? Quando eu clicar aqui, isso como visualizador da informação, minto, isso como proprietário da informação, do documento que eu criei. Isso aqui é o usuário fazendo, é o Adam fazendo. Ele vai clicar em acompanhar e revogar, certo? E vai abrir essa tela aqui para ele. Essa tela aqui para ele, ó, ele vai mostrar o arquivo que ele está visualizando, certo? Eu posso vir aqui, ó, ao Documents, e ele vai dizer todos os arquivos que o Adam fez, que eu criei, né? Supomos que eu seja o Adam. Todos os documentos que eu criei vai estar aqui, o nome, a data, o status, é porque eu já revoguei esse documento. Quando ele foi compartilhado, ok? Eu clico em cima do documento que eu quero, ele vai me dizer quando que esse documento foi compartilhado e quando ele foi revogado, quando, quantas visualizações foram feitas, visualizações autorizadas, quantas as tentativas de violação foram feitas, certo? Aqui eu tenho uma, e qual foi a última vez que esse documento foi visualizado. Então tem aproximadamente, a última atividade foi às 12h10, então foram algumas horas atrás, certo? E aqui ele vai me dar uma lista dizendo quem visualizou esse documento ou quem tentou. Aqui só tem o meu usuário, né? Supondo não, eu exatamente fiz isso. Eu peguei esse documento, enviei esse documento para uma pessoa não autorizada. O que que ele me fez? Essa pessoa não autorizada é o meu usuário corporativo da Productivity. Eu tentei abrir esse documento. E esse documento ele registrou o meu e-mail, para quem foi, qual foi o status, foi negado e qual foi o horário, né? Ok. A timeline, o que que seria a timeline? A timeline, ela seria o acompanhamento, né? Desde a data da criação até o dia que o documento foi revogado, né? É o status, é exatamente a linha do tempo do documento, correto? Então aqui eu tenho eu criei o documento dia 23 e no mesmo dia 23 ele teve um acesso negado, ok? E aí ele mostraria aqui para mim. O map é todos os pontos aonde esse documento foi visualizado e aonde ele foi negado, ok? Então aqui eu tenho uma visualização, eu não tive nenhuma visualização autorizada desse documento e eu tive uma visualização negada. Aonde foi essa visualização? Até isso ele traz para a gente. Ele me disse que foi no Espírito Santo, no município de Vitória, e é exatamente onde eu estou. Ele diz quem foi, né? A pessoa que tentou, o local, né? Brasil, ok? Eu posso aqui, gente, existe uma outra ferramenta que eu vou mostrar em um outro vídeo que ela me permite dizer qual que é o endereço IP dessa pessoa que visualizou esse documento, e eu tenho uma série outras séries de ações em cima disso. Aqui no AIP, eu tenho simplesmente as opções de monitorar o documento e de receber alertas. Eu posso receber alertas aqui de quando uma notificação foi negada, que aí eu recebo e-mail, opa, alguém tentou. O que que eu faço? Já vem aqui no começo, no inicial, no summary, e já dou aqui um revoke access. Já revoguei o acesso, beleza? Beleza, mas então só o proprietário da informação pode ter acesso? Não. Perfis administrativos também. Você pode definir quem são os administradores e ele vai ter essa tela aqui. Ele vai visualizar toda a organização. Você pode pesquisar por usuários ou você pode pesquisar por documentos. No meu caso, eu vou pesquisar aqui pelo Adam, certo? Pesquisando pelo Adam, ele vai pesquisar no meu diretório quem são os Adams que tem, só existe um, e ele vai me dizer quais são a mesma visão que deu do usuário e a do administrador. A única diferença é que o administrador ele tem um acesso a toda a organização.
certo? Que esse é um dos outros requisitos, que é o acesso supervisionado, né? Que é uma exigência da GDPR, ok? Então aqui eu já revoguei o acesso, eu não tenho muitas tratativas. Beleza. Ok, agora como que eu crio um documento? Porque esse documento ele já está pronto, eu já vi, já estava pronto. Eu quero ver acontecer agora essa rotulagem. Beleza, vou fechar esse documento, vou abrir um novo documento Word, vou procurar um dado público para fazer essa simulação de um CNPJ, vou fazer de forma rápida, vou no registro BR, foi a forma mais rápida que eu achei, ferramentas, vou fazer um RUIS aqui no meu domínio que eu preciso e vou procurar o domínio da ABIN. Em nome de quem? Ó, esse domínio está registrado no nome de Geraldo Dantas, certo? Vou copiar essa informação, esses dados, beleza. E aí eu estou montando aqui o dossiê do meu cliente, que é a BIM. E aqui, supondo, eu tenho aqui os contatos do titular, os titulares desse domínio, o CNPJ, em nome de quem está. Isso aqui, na mão de pessoas maldosas, isso aqui já é um começo de uma engenharia social. Com isso aqui, eu tenho várias formas de, 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 de fazer, de cometer crimes, né? É, obviamente não vamos fazer isso aqui, não é o objetivo, mas aqui eu tenho o CNPJ da ABIN, é uma informação pública, isso não tem nada o que esconder, mas aqui eu posso de repente tentar mandar um e-mail para ele com phishing. Posso tentar obter alguma outra informação. Vai que ele não recebeu um treinamento correto, certo? Quais são os servidores DNS da ABIN? Para onde que esses servidores estão apontando, certo? Então, assim, ó, divisão de suporte de redes. Ok, esse é o e-mail do suporte. Então, assim, se eu for ligando uma coisa com a outra, então acaba que depende muito de quem está interpretando o documento, né? Mas não é o nosso foco. Ok, criei esse documento. Vou salvar. O momento em que eu for salvar, eu vou escolher. Lembrando que o IP ele está em todas as esferas, né? Tanto SharePoint quanto o OneDrive e qualquer outra ferramenta, o IP está em todo lugar. É, a única diferença é que para você abrir esse documento, você vai precisar de um visualizador, certo? Ou ter o cliente instalado. Vou salvar na minha área de trabalho, o nome vou deixar como está. Ótimo. Ele já veio aqui, já rotulou como confidencial, já me disse todas as políticas, né? Eu poderia, mais uma vez, reforçando, eu posso deixar claro aqui para o usuário quais são as pessoas responsáveis. Eu posso firmar aqui em cima que esse documento é extremamente confidencial, é de propriedade da ABIN, que o uso dele não deve ser compartilhado, o uso dele é moderado. Posso deixar aqui embaixo informações da empresa, quem que é o meu gestor de segurança da informação, o telefone de dúvidas, certo? Isso aqui é uma forma já de você notificar o usuário que existe uma forma correta de manipular esses dados. Certo, pessoal? Então, assim, como eu disse, eu criei a informação, o Adam criou essa informação, então ele é responsável por essa informação. Qualquer outra pessoa que não estiver que não estiver no meu escopo, vamos supor, o Adam criou, mas eu posso vir aqui e colocar outro membro da organização, certo? Eu posso dizer como que isso é feito. E eu posso definir perfis para essas pessoas, certo? Então, qualquer outra pessoa que tentar abrir este documento não vai conseguir, nem mesmo o administrador, porque ele não está aqui. E é isso que é interessante. O administrador ele tem ações de manipular, certo? Ele consegue dizer se você quer revogar o acesso, mas ele de fato não consegue ler a informação, ao menos que ele esteja aqui, que ele esteja listado aqui, ok? Bom, pessoal,
Eu espero sinceramente ter contribuído um pouco, ter pelo menos despertado esse interesse de proteger a sua informação, mesmo que a sua empresa ela não tenha nenhuma ligação com a União Europeia, mas eu acho que pode ser pensado o, em usar as ferramentas do Microsoft Azure Office 365 numa forma de obter uma política de DLP, lembrando que o IP ele não é algo que foi criado especificamente para atender a GDRP, né? Mas sim para fazer pensando na segurança da informação, né? GRDP, né? Desculpe. E sim para pensar na segurança da informação. Então, talvez não seja os mesmos exemplos, mas certamente o seu negócio, se ele trata de informações sensíveis ou se você quer ter uma rastreabilidade maior sobre os seus documentos, você quer saber de fato aonde estão esses documentos, você quer ter certeza que o seu documento está protegido, que nenhum outro usuário vai, que nenhuma outra empresa concorrente ou nenhum hacker vai ter acesso às suas informações, né? Você vai criando perímetros de proteção. Gente, muito obrigado. Espero ter, mais uma vez, espero ter contribuído nesse debate e nos vemos por aí. Até mais, obrigado.